Olá, eu sou a Júlia e vou falar sobre o meu projeto de pesquisa com o tema Análise Bacteriológica de carnes de frango resfriadas comercializadas no Distrito Federal. Nos últimos anos, o consumo de carne de frango no Brasil apresentou um aumento expressivo, comparado com as carnes bovinas e suínas. De acordo com dados levantados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2020, a carne de frango foi a proteína animal mais consumida no Brasil. A Associação Brasileira de Proteína Animal estimou o consumo per capita em 2018 de 41,9 quilogramas. Com esse aumento no consumo de carne de frango, faz com que surja uma preocupação em relação à segurança alimentar. Isso que, segundo dados do Ministério da Saúde, os alimentos de origem animal estão amplamente relacionados aos surtos de doenças transmitidas por alimentos. Os objetivos desse trabalho de pesquisa foi avaliar a qualidade microbiológica de carne de frango resfriadas comercializadas no Distrito Federal e realizar as análises bacteriológicas, contagem total dos micro-organismos mesófilos e psicotróficos, determinação do número mais provável de coliformes totais e contagem de estafilococcus aureus. Agora abordando sobre os métodos de coleta e preparo das amostras, as amostras de carne de frango, como peito, coxa, sobrecoxa e outros cortes, embaladas em bandejas e expostas ao consumo nos balcões refrigerados, foram coletadas em diferentes estabelecimentos comerciais, como supermercado e padaria do Distrito Federal. Todas essas amostras foram transportadas resfriadas dos locais de estudo para o laboratório no tempo de 30 a 50 minutos e no prazo máximo de 1 hora após a coleta, foram iniciadas as análises microbiológicas. Para o preparo das amostras, foram pesadas 25 gramas de cada amostra e diluídas em 225 ml de água peritonada 0,1%. O material foi homogeneizado, obtendo-se dessa forma a primeira diluição, 10 elevado a menos 1. A partir dessa primeira diluição, obteve-se as demais diluições decimais até a 10 menos 4. Abordando agora sobre as análises microbiológicas, contagem total de bactérias mesófilas e psicotróficas, as diluições de cada amostra foram semeadas pelo método de superfície em placas de Petri, contendo o meio cultivo agar padrão para contagem. As placas foram incubadas a 37 graus Celsius por 24 horas para as bactérias mesófilas e a 7 graus Celsius, mais ou menos 1 grau Celsius, por 7 dias para as bactérias psicotróficas. Os resultados obtidos foram expressos em log UFC por grama. Sobre a determinação do número mais provável de coliformes totais, primeiro realizou-se o teste presuntivo, que consiste na inoculação de cada diluição das amostras em caldo Laril, sulfato triptose. Os tubos foram incubados a 37 graus Celsius por 24 horas. A positividade desse teste caracteriza-se pela turvação do caldo com a produção de gás nos tubos de Durham. Os alicotas dos tubos positivos em teste presuntivo foram inoculados em tubos de ensaio contendo caldo verde brilhante, bililactose a 2% para confirmação de coliformes totais. Os tubos foram incubados em estufa bacteriológica a 37 graus Celsius por 24 horas e a positividade do teste também feito pela turvação do caldo com a produção de gás no tubo de Durham. Os resultados obtidos aqui foram expressos em log NMP por grama. Agora abordando sobre a contagem de Staphylococcus aureus, cada uma das diluições de 10 a menos 1 e 10 a menos 2 das amostras foi semeada pelo método de superfície em placas de Petri contendo o meio cultivo de agaçal. As placas foram incubadas a 37 graus por 48 horas. As colônias suspeitas de serem foram transferidas para tubos inclinados de agaçal manitol para obtenção de colônias puras. Foi realizada a coloração de GRAM para todas as colônias isoladas e os resultados obtidos foram expressos em log UFC por grama. Aqui está a tabela dos resultados e discutindo agora caso por caso, começando pelas bactérias mesófilas, a legislação brasileira determina parâmetros microbiológicos para carnes de frango crua, resfriadas ou congeladas. Das 10 amostras avaliadas, todas as 10 amostras, 100%, classifica-se como qualidade inaceitável, pois apresenta contagem de mesófilos acima de 1 vezes 10 a sexta UFC por grama. As bactérias psicotróficas, a legislação brasileira não estabelece um valor de concentração microbiana máxima para esses micro-organismos. Entretanto, a International Commission on Microbiological Classification for Foods, de 1978, estabelece um intervalo de 10 a sexta a
10 a sétima UFC por gramas a menos 1 como limite máximo. Logo, das 10 amostras, 70% teve contagem superior de 10 a sexta. Agora, abordando sobre os coliformes totais, a legislação brasileira não estabelece limites para coliformes totais em carcaças ou cortes de frangos. Das 10 amostras, foi encontrado valores igual ou inferior a 10 elevado a 3. Sobre a contagem de Staphylococcus aureus, a legislação em vigor exige somente para produtos cárneos semi-elaborados. Das 10 amostras analisadas, 80% apresentaram contaminação por Staphylococcus aureus, com contagem entre 1 vezes 10 elevado a 1 e 4,5 vezes 10 elevado a 3 UFC por grama. Agora, falando sobre as considerações finais, a legislação brasileira poderia rever no sentido de que, para elaborar os cortes de frango, existe manipulação da carne tanto nos abatedouros quanto nos açougues, nos estabelecimentos comerciais, havendo possibilidade de contaminação desses cortes com Staphylococcus aureus por manipulação inadequada, a presença de bactérias mesófilas em grande número, como foi visto nesse presente trabalho de pesquisa, indica matéria-prima muito contaminada, limpeza e desinfecção de superfícies inadequadas, higiene insuficiente na produção em condições inapropriadas de tempo e temperatura durante a produção ou conservação dos alimentos. Assim, a quantidade elevada de micro-organismos mesófilos, além de reduzir o tempo de prateleira dos alimentos, também indica falta de higiene na manipulação durante o processo produtivo. Aqui encontra-se as referências utilizadas para esse trabalho de pesquisa e agradeço a atenção.